Evangelho de Lucas, capítulo 5. Hoje nós estudaremos os versículos de 17 a 26. O tema do nosso estudo do Evangelho de Lucas é Jesus, o homem perfeito. Nosso versículo-chave do estudo do Evangelho de Lucas é Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E o tema da mensagem dessa noite é o poder da intercessão. O poder da intercessão. Nós vamos ver hoje Jesus perdoar e curar um homem paralítico. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse texto, tá bom? Ele fala muito aos nossos corações. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado porque estamos aqui no Teu nome, reunidos para Te adorar e receber do Senhor. Nossos corações, ó Deus, se derramam na Tua presença em louvor e adoração, Deus, e agora eles se alegram em receber a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor fale a cada um de nós poderosamente, que a Tua santa semente encontre espaço para criar raízes profundas em nosso coração, crescer e frutificar, Deus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Não nos deixa sermos apenas ouvintes da Tua palavra, Senhor, mas nos ajude a sermos praticantes dessa palavra tão poderosa, que tem o poder de transformar uma vida e de transportar uma vida do inferno para o céu. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Fala que os Teus servos ouvem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Lucas, capítulo 5, versículo 17. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Então, nessa passagem de hoje, onde acontece essa cura desse homem paralítico, o versículo 17 começa nos contando que Jesus estava numa casa. Em Marcos, capítulo 2, versículo 1, nos conta que essa casa ficava na cidade de Cafarnaum, exatamente onde Jesus havia mudado, de Nazaré, e estabelecido base para o seu ministério, em Cafarnaum. E certo dia Jesus estava ali, não diz a casa de quem era, mas simplesmente que ele estava numa casa e ele estava ensinando. E nessa casa, enquanto Jesus ensinava, muitas pessoas vinham para ouvi-lo. E havia uma multidão naquela casa, a ponto de que a casa estava repleta de pessoas e até na porta tinha gente. Então Jesus estava ensinando e ali sentados, é interessante, para eles terem sentado, nessa casa lotada, eles devem ter chegado bem cedo, Eles estavam sentados, mas quem são eles? Os fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados, veja, da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Jerusalém, ali o centro religioso de Israel, e de todas essas grandes áreas, tanto a Galiléia ao norte como a Judéia ao sul. Ou seja, esses fariseus, a gente vai falar um pouquinho deles mais tarde, mas eram homens religiosos, extremamente zelosos pela lei de Deus. E esses mestres da lei eram oficiais, de todo Israel. Então, sentados nessa casa, ouvindo as palavras de Jesus, estavam oficiais religiosos da nação de Israel, da mais alta patente. Eles estavam ali prontos para julgar o que Jesus iria ensinar. Mas diz aqui nesse versículo, que é a melhor parte do versículo, no final diz que o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. De alguma forma, Lucas enfatiza nesse versículo que o poder de Deus estava sobre o Senhor Jesus de uma forma muito especial nesse dia para curar os doentes. Presta bastante atenção nisso. É claro que o desejo do Senhor, e é para isso que ele ia de cidade em cidade, era poder anunciar, proclamar o reino de Deus e arrebanhar as ovelhas perdidas de Israel de norte a sul. Então Jesus ele estava comprometido nesse ministério, nessa sua missão de pregar o reino de Deus. Ele ensinava e, consequentemente, as pessoas elas criam no Senhor e elas estavam abertas para cura e qualquer coisa que o Senhor quisesse fazer na vida delas e através da vida delas.
Mas é interessante nessa passagem, de uma forma muito especial, que esses oficiais religiosos estavam ali, esses líderes religiosos. Tá? Eu quero falar um pouquinho só sobre quem eram os fariseus. Bom, eles estavam ali sentados, com os olhos atentos em Jesus, em cada palavra, os seus corações estavam bem afiados para julgar e criticar cada palavra que Jesus dissesse, porque o desejo deles, já tinham interrogado João Batista, eles estavam ali para investigar Jesus. O desejo deles, de certa forma, era um zelo, um cuidado que eles tinham para não permitir que nenhum profeta desviasse o povo, né, da religião deles. Então o coração, a princípio, era por meio de um cuidado, né, vamos dizer assim, mas na verdade, eles estavam com grande medo de que Jesus pudesse acabar, né, com a religião deles, as mordomias que eles tinham como líderes religiosos. Tá? Então eles estavam críticos, com corações muito críticos, para acabar, para destruir com o ministério de Jesus aqui. Então eu quero que vocês entendam isso. Esses homens não estavam ali à toa ou porque eles eram curiosos, eles estavam lá determinados a destruir o ministério do Senhor Jesus. Era essa a intenção deles. E essa é a primeira vez que o Evangelho de Lucas nos fala dos fariseus, ele vai repetir várias vezes, mas essa é a primeira vez e é por isso que a gente precisa se familiarizar com quem eram os fariseus. Né? O começo, né, dos fariseus, a palavra fariseu significa dividir ou separar, eles eram separados. Tá? E quando começou essa seita dos fariseus, a gente pode dizer assim, isso data lá desde o ministério de Esdras no Antigo Testamento, o sacerdote, que ensinava o povo judeu a obedecer, né, a lei do Senhor, né, na sua íntegra. Então, só que o negócio cresceu e se desviou, né? O negócio que começou com o coração certo, vamos aprender a lei do Senhor, para nós obedecermos o Senhor, o que começou certo acabou se perdendo no caminho. Por quê? Porque as pessoas, os fariseus, eles começaram a se sentir tão mais importantes do que os outros, tão mais especiais do que os outros, porque eles começaram a guardar a lei e guardar os detalhes da lei, e de repente eles estavam adicionando a lei de Deus. E eles não paravam de adicionar a lei de Deus, de modo que ficou tão pesado seguir a Deus, tão pesado que nem eles mesmos conseguiam suportar ou obedecer a carga, o peso que eles tinham colocado em seguir a Deus e obedecer a Deus. Então eles se tornaram hipócritas. Tá? O começo do ministério deles, você pode ler em Esdras 9, capítulos 9 e 10, e Neemias 8 e 9. E o negócio se tornou algo terrível, muito difícil. Era uma coisa que não era agradável, né, para o povo, era ver um fariseu e se alegrar em servir a Deus. Porque aquilo que o Salmo 100, versículo 2 nos diz, para servir ao Senhor com alegria, os próprios fariseus tornaram isso impossível, de tão pesada que se tornou a lei de seguir a Deus, por causa que eles estavam adicionando a lei de Deus. Né? E é claro que eles tinham todo o zelo, todo o cuidado em fazer o melhor que eles podiam, mas é simplesmente impossível. Né? Se já é impossível de qualquer homem obedecer à lei de Deus sem quebrá-la, eles tornavam isso ainda pior, né? 1000 vezes pior. Ao ponto de Jesus chamá-los de hipócritas. Né? Se você ler Mateus capítulo 5, de 5 a 7, Jesus ele expõe a superficialidade da religião farisaica. Ele fala assim, vocês são sepulcros caiados, né? Por fora vocês são pintadinhos, muito lindos. Né? A aparência é ótima, mas por dentro cheira a morte, vocês estão mortos espiritualmente. Então Jesus ele tem que repreender os fariseus, porque o que eles estavam pregando era algo impossível deles mesmos viverem, né? E Jesus fala que eles percorriam uma distância tão grande, né, para conseguir converter uma alma, e Jesus fala que, na verdade, eles estavam levando para o inferno, porque o que eles pregavam não era o reino de Deus, era uma religião, era alguma coisa fora da vontade de Deus. Então,
Com isso, Jesus deixa claro que a verdadeira retidão, quando a gente quer andar em caminhos de justiça, né, veredas retas diante do Senhor, isso não é por atos externos, isso começa no coração. Se não for uma conversão genuína, espiritual, né, algo produzido pelo Espírito Santo de Deus, nós não temos como seguir o Senhor. É impossível obedecer e seguir a Deus se não houver o encontro real com Jesus. Então, só lembrando vocês a ênfase que Lucas dá, né? O poder de Deus estava de forma muito especial nesse momento sobre Jesus para curar. E é interessante a gente ver isso porque até no ministério de Jesus havia momentos que o poder de Deus estava mais evidente para a cura do que outros. O que significa isso? Significa que muitas vezes as pessoas não estavam crendo em quem Jesus era. E isso dificultava, né, o Senhor de operar milagres. Eu vou ler um versículo para você, Mateus 13:58, quando Jesus ele visita a sua cidade natal, Nazaré. Mateus ele conta assim para a gente: e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Tá? Então, a incredulidade do povo impedia Jesus de fazer muitos milagres. Mas nesse dia, algo maravilhoso estava para acontecer, né? Voltando aqui para a nossa história. Vamos ler o versículo 18, Lucas 5:18. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Então, alguns homens trazem um paralítico numa maca. É claro que a característica principal da paralisia, ou de um paralítico, é a impossibilidade dele andar sozinho. Ele precisava ser carregado. Ele precisava de alguém que tivesse a disposição e a força, né, e levassem ele. Então esses homens, esses amigos, provavelmente eram alguém que amava esse paralítico. Eles fazem o esforço e eles tentaram fazê-lo entrar na casa que Jesus estava. Eles tentaram, né, para colocar ele diante de Jesus. A intenção desses corações era só uma: trazer aquele paralítico à presença do Senhor. Era isso que estava no coração daqueles homens, essa era a missão deles, eles estavam determinados a fazer isso. E antes da gente continuar, uma pausa para reflexão. Querido, se a lepra, ela significava a contaminação e como o pecado ele destrói o homem aos poucos, a paralisia é uma ilustração para nós de como a letargia espiritual, ela impossibilita o homem de andar com Deus, impossibilita o homem de se aproximar de Deus. E essa paralisia espiritual, ela existe, né? Todos nós, antes de conhecermos Jesus, éramos paralíticos. Nós não conseguíamos andar espiritualmente. E assim, exatamente como esse homem. E muitas vezes, pessoas que conhecem a Jesus, elas se encontram paralíticas por causa da presença do pecado. O pecado, ele paralisa as nossas vidas. Ele aos poucos, ele tira o nosso desejo de comunhão com os irmãos, ele tira o nosso desejo, o nosso apetite espiritual da palavra, nós não lemos mais a palavra. O pecado, ele tira o nosso apetite para a oração, nós não sentimos vontade de orar, e quando a gente menos imagina, nós estamos paralisados, né? Paralisados, não conseguimos nos locomover, e estamos tão fracos, que necessitamos da ajuda de outros, para interceder por nós, para orar conosco, para nos carregar, para nos trazer de novo à presença do Senhor, porque nós não conseguimos ir. Junta-se a isso as acusações do diabo, né, de culpa e de vergonha, e se não forem realmente pessoas como esses amigos do paralítico, pessoas com o coração determinado, né, dispostos a nos ajudar, a nos carregar, nós não nos aproximamos do Senhor, embora o Senhor nunca nos deixe, nunca nos abandone. O sentimento é de distância do Senhor, é de paralisia espiritual mesmo. E isso é muito sério, eu considero esse ponto importantíssimo para nós,
Porque a igreja do Senhor Jesus vive um período de letargia espiritual muito grande. A igreja do Senhor Jesus vive um período de paralisia espiritual. O espírito de estupor, né? de paralisia mesmo, impedindo o povo de reagir à palavra de Deus, de crer na palavra, de orar, de buscar a Deus, de ter misericórdia de outros, até de ajudar a outros. A igreja do Senhor se encontra tão doente que ela não... que exemplo maravilhoso desses amigos que levaram esse paralítico numa maca até Jesus, que queriam levá-lo. É o papel da igreja, é o papel nosso. Mas muitas vezes não fazemos porque nos sentimos paralisados. Não conseguimos ajudar, sequer ajudar outros como devemos, como deveríamos, não é? Porque nós conhecemos Jesus, nós sabemos quem Ele é e o que Ele fez por nós. Nós sabemos que Ele é o único que tem poder para curar um homem do efeito do pecado. Amém? Cremos. Então ali estava aquele homem carregado por esses amigos. E esses 4 amigos é o maior exemplo para nós, né, de intercessores, de pessoas que têm misericórdia, que têm compaixão da dor alheia e faz alguma coisa por elas, né? Não simplesmente pena, mas a misericórdia em ação, a compaixão em ação. Como Deus é misericordioso, estendeu a mão para nos ajudar. Esses homens, eles tinham que ter íntima compaixão para poder pela vida daquele paralítico, para poder ajudá-lo. E eu sei que muitos de nós viemos a Jesus ajudados por outros, não é? Quantos aqui vieram a Jesus porque outros carregaram? Maioria, né? E aqueles que não entenderam que foram outros que carregaram diretamente, né? Pode ter certeza que Deus usou muitos dos servos dele para semear, para regar, até ao tempo, né, de você estar maduro e o Senhor colher. Ou seja, Deus ele usa a igreja dele, irmãos, né? Não tem outro modo. Ele poderia usar anjos, ele poderia fazer tudo sozinho, mas ele escolheu usar a sua igreja. Ele escolheu dessa forma, para que através da sua igreja, aqueles que provaram da compaixão, da graça do Senhor, poderiam testemunhar mais poderosamente, né, as outras vidas necessitadas sobre a graça e o poder de Deus. Então é nossa missão hoje, é a nossa missão trazer outros que estão paralíticos espiritualmente ao Senhor Jesus. Amém? É mais do que um ato de bondade, é um ato de obediência. No versículo 19, Lucas 5,19 diz assim: não conseguindo fazer isso por causa da multidão. Então, havia uma multidão naquela casa, então eles tinham o desejo de levar aquele homem até Jesus, mas eles não conseguiram fazer isso por causa da multidão. Então eles subiram ao terraço, veja, e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vejam a determinação desses homens. Eles queriam levar aquele paralítico à presença de Jesus e a multidão estava no meio do caminho. A multidão impedia. Eles não conseguiam entrar na casa que Jesus estava pregando por causa que a multidão estava fechando a porta, impedindo a passagem deles. Então, você pode pensar, então eles vão desistir, né? Então eles vão para casa, hoje não deu, hein? Perdemos a chance, né? Outro dia, quem sabe, né? Quem sabe a gente vai ter outra oportunidade. Não, eles não desistiram. Aquela era a oportunidade que eles tinham na mão e eles não iam perdê-la por nada. Esses homens estavam determinados a levar aquele paralítico até Jesus, custe o que custar. Então o que eles fizeram? Impossibilitados de entrar pela porta, eles subiram no telhado da casa, eles fizeram uma abertura no telhado e baixaram aquele paralítico no meio da multidão, dentro da casa, bem em frente onde Jesus estava pregando. Imaginem a cena. Eles tiveram que amarrar cordas em cada uma das pontas daquela maca. E o trabalho de subir, imagina eles passando, né, a maca para os que já estavam em cima e abrindo o espaço no telhado e colocando cordas para baixar eles juntos, né, para que o paralítico não caísse. E eles fizeram isso, irmãos. Eles tiveram todo esse esforço porque eles estavam determinados em levar aquele homem à presença de Jesus, custe o que custar.
Então não há dúvida que o amor daqueles homens por aquele paralítico nos ensina muito. Amém? O amor desses homens por aquele paralítico nos ensina muito. A não desistir quando nós vemos alguém em necessidade. Não é verdade? Custe o que custar. Não importa o preço a ser pago, não importam as dificuldades. Aí está o poder da intercessão. O poder da intercessão em ação. Nós não vamos desistir. Nós vamos perseverar como esses homens. E o amor que eles tinham por aquele homem nos ensina muito. Nem a multidão à porta pôde impedi-los. E há um outro exemplo de que a multidão, na palavra de Deus, da multidão impedindo alguém de chegar a Jesus. É Lucas 19:3, que é o exemplo de Zaqueu. Zaqueu, ele tinha uma baixa estatura e não conseguia ver Jesus. Então, diz assim, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Você sabe da história, ele sobe na árvore e o Senhor fala, desce depressa, eu quero jantar com você hoje. De alguma forma, ele não via Jesus, mas Jesus via o coração dele, né? Então, mas me chamou a atenção quantas vezes a multidão impede as pessoas de chegarem até Jesus. E a multidão é uma massa, a multidão não tem nome, a multidão é um apanhado de ideias contraditórias, é um apanhado de falas, um apanhado de vozes, um apanhado de coisas que desvirtuam, de coisas que impedem as pessoas de ouvir a voz de Jesus, de ver a cara de Jesus, de se aproximar de Jesus. A multidão é grande e a multidão existe, a multidão está lá. E nós vemos vários casos na palavra de Deus de pessoas que para chegar em Jesus tiveram que ultrapassar na multidão. A multidão é praticamente uma montanha a ser transposta. As pessoas, a mulher do fluxo de sangue, lembram dessa? Teve que, eu vou tocar em Jesus, e não era assim tocar porque ele estava do lado, não, é porque ele estava sendo esmagado pela multidão. E ela tocou. Então a gente aprende que a multidão ela existe, a multidão ela é um bloqueio, mas a gente aprende também que a multidão é incapaz de impedir alguém que tem fé de ser abençoado por Jesus. É o que nós aprendemos, não é? É o que nós aprendemos com a palavra de Deus. A multidão, ou os obstáculos, ou os empecilhos que tem na frente, eles não são capazes de nos impedir de ser abençoados pelo Senhor, se nós cremos, se nós realmente cremos. A fé desses homens, ela pode ser vista na prática, em ação. Com certeza, Jesus ele não teve uma interrupção num dos sermões dele, né, como aconteceu naquele momento. E ele estava muito feliz por ter acontecido daquela forma, porque ele viu fé. Isso provou a determinação dos amigos do paralítico. E que fé, porque já pensou se eles não crescem que Jesus iria curá-lo, o trabalho que ia ser tirar aquela maca ia ser pior, o trabalho para tirar ia ser pior do que para trazer. Então eles tinham que crer, é um caminho sem volta, é o caminho da fé, é um caminho que não tem volta, é daqui para frente. O pregador Spurgeon, falando da fé desses homens, disse o seguinte: eles precisam ser fortes, pois o fardo é pesado. Eles precisam ser resolutos, pois o trabalho tentará sua fé. Se a pessoa é preguiçosa, vai desistir na primeira. Eles precisam ser intercessores, pois de outra forma eles trabalhariam em vão, e eles devem acreditar, ou seu trabalho será totalmente inútil. Então, esse é o trabalho, isso é o que descreve aqueles paralíticos, isso é o que descreve as nossas vidas quando temos fé. Nós temos que ser fortes, resolutos, intercessores e acreditar, devemos ter fé. O versículo 20 diz o seguinte, Lucas 5:20, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Não é interessante, gente? Olha que coisa louca. Aqueles homens baixaram aquela maca com aquele paralítico bem na frente de Jesus. Jesus ele vê todo o trabalho daqueles homens. Jesus ele olha para eles, para os homens que baixaram o paralítico e fala, homem, os seus pecados estão perdoados. Há muito a considerar aqui, né?
Primeiro, Jesus ele viu a fé daqueles homens. Há um problema quando a nossa fé não pode ser vista. Você concorda com isso? Porque a fé, ela pode ser abstrata, mas ela sempre nos leva à ação, não é? A fé, ela nos leva à ação. Todas as vezes que você olha a palavra de Deus, você vê, e porque esse creu, ele foi. Porque esse creu, tocou. Porque esse creu, obedeceu. A fé, ela nos leva a uma ação, não é? Então, a fé real, ela tem que ser vista. Há um problema quando a fé, ela não pode ser vista. Jesus, ele viu a fé daqueles homens. E isso é algo que nós devemos aprender também. E não há dúvida que nesse relato, nessa história, o ponto principal está na fé, né? Está na fé desses homens, desses amigos do paralítico. E isso nos ensina que a nossa fé, irmãos, como igreja, deve ser além das nossas próprias necessidades. Você concorda com isso? Deus, ele espera ver em nós homens e mulheres de fé que vão além de nós, além das nossas próprias necessidades. A fé que Deus espera ver em nós é uma fé que ela alcança as necessidades dos outros, as necessidades à nossa volta, as necessidades dos nossos irmãos. É esse tipo de fé que o Senhor espera ver em nós. E a gente pode imaginar, com essa fala de Jesus, Jesus é interessante, né? Porque depois de todo esse trabalho, ele fala, homens, teus pecados estão perdoados, como se todo aquele trabalho fosse para que Jesus perdoasse o pecado daquele homem, né? E Jesus fala assim, olha, os teus pecados estão perdoados. Aqueles 4 amigos, se eram 4, não sei quantos era, que não falo o número, mas imaginando que seja 4, eles devem ter olhado um para a cara do outro aqui e falou, e agora? É isso? Jesus vai falar que os pecados ele está perdoado e acabou? Parou por aí? É claro que Jesus ele olhou muito além do físico, né? Jesus ele tem esse olhar espiritual de ver realmente o coração do homem e o que o homem mais precisa. Jesus sabe que a maior necessidade do homem é a cura do seu pecado. Para isso Jesus veio, para buscar e salvar o que estava perdido. Nós estávamos separados de Deus por causa do pecado. Jesus ele veio perdoar, pagar os nossos pecados na cruz. Esse, sem dúvida, é o problema número 1 do homem, o problema com o pecado. Então Jesus, ele vê além da maca, ele vê além da paralisia, ele vê o que realmente paralisa o homem, que é o pecado. Então Jesus, quando ele fala os seus pecados estão perdoados, ele está indo na raiz do problema, falando, olha, o que você precisa, mais do que qualquer coisa, é ser perdoado dos seus pecados. E isso é claro que soou vários pensamentos, né, para as pessoas que estavam ali. E uma coisa importante, Jesus não queria dizer que aquele homem paralítico ele era mais pecador do que os outros, ele não queria chamar a atenção das pessoas para o pecado daquele homem, ele não queria humilhar aquele homem de modo algum. Na verdade, Jesus ele vai usar essa oportunidade para nos dar uma lição, né? Primeiramente à multidão e aos fariseus que estavam ali, né? Primeiramente a todos os presentes, mas também a nós. Jesus vai usar a oportunidade para nos ensinar sobre perdão. E é por isso que ele fala, homem, os teus pecados estão perdoados. Porque esse é o maior problema do homem, queridos. Mesmo nós que provamos do perdão de Deus, muitas vezes guardamos, no nosso coração, né, nós sepultamos muitas pessoas que nos desagradaram, que foram grossas conosco, que foram infelizes no comentário, que olharam torto para nós, que falaram alguma coisa que a gente não gosta, discorda, e a gente vai riscando essas pessoas e matando essas pessoas e sepultando essas pessoas no nosso coração. E aí nós falamos de Jesus e se torna cada vez mais impossível para nós sermos intercessores de verdade. Por quê? Porque o intercessor para Deus, ele precisa de compaixão, ele precisa se regozijar no perdão que ele recebeu de Deus, para que isso o motive a levar os outros a Cristo para perdão.
E isso é o principal na nossa vida, irmãos. Cristão, perdão é algo que está conectado. Porque sem o perdão de Deus, nós não estaríamos aqui. Nós não seríamos salvos. Não haveria vida espiritual para nós. Então Jesus, ao lidar com a questão do perdão, aqui ele traz à tona o principal problema do homem em relação ao pecado, que é a falta de perdão. A falta de perdão. E Jesus mesmo foi quem disse, olha, ele nos ensinou a orar, Senhor, nos perdoa assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, aqueles que nos devem. Nós temos que perdoar, isso não é opção para nós, isso não é opção para nós. Então, Jesus fala que os pecados eles estão perdoados, e ainda que isso tenha causado um choque, né, em todos os presentes, principalmente nos amigos do paralítico, Jesus ele ensina essa necessidade de todos os homens, que é o pecado, a necessidade de perdão, e refletindo a respeito, irmãos, do que adianta esses homens ter 2 pernas sadias e correndo para o inferno com elas? Não é verdade? Nada, não ia adiantar nada ter as pernas sadias para correr direto para o inferno. Então Jesus ele lida com o problema do pecado que paralisa o homem espiritualmente. Vamos ler o versículo 21, Lucas 5:21. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Eles não estavam errados na lógica deles. A lógica está correta. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Ninguém mais, né? Só Deus pode perdoar os pecados. Deus pode declarar um pecado perdoado. O que eles falharam é em acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é Deus Filho e o Deus em carne. E por isso ele é capaz de perdoar os pecados. Então, os líderes religiosos ali presentes, eles acusaram Jesus, mas isso era tudo no pensamento. Eles, que blasfemo, né? Quem é esse homem para perdoar pecados? Ele está se fazendo igual a Deus. Jesus poderia ser levado à morte por declarar algo assim, né? Segundo a lei deles, isso é se dizer igual a Deus. Então, Jesus ele corre o risco, ele se declara mesmo Deus aqui, ao perdoar os pecados daquele homem. E uma reflexão, irmãos, repetidas vezes Jesus ele se apresenta como Deus, como aquele que é capaz de perdoar pecados, e então das duas uma, né? Ou ele era louco, né? Um blasfemo mesmo, pessoa alucinada, que não sabe o que fala, louco, que quer morrer, ou ele realmente era o que ele falava, né? Só tinha essas duas opções, não tinha uma terceira opção, né? Um termo do meio não existe, ou ele era louco ou ele é Deus, e se ele não fosse divino, então ele realmente era um blasfemador, mas porque ele é Deus, ele pode perdoar os pecados. E algo sobre o perdão ainda, isso nos lembra, queridos, que só Deus pode resolver o problema do perdão, não é? Você lembra o dia que você foi perdoado por Deus? Sim. Ou happy day, não é? Que dia maravilhoso, não é? Que dia maravilhoso quando as escamas dos nossos olhos caem e nós somos contagiados pelo amor de Deus, o infinito amor de Deus, que nos faz nos sentir aceitos e amados por Deus, tão especiais, tão amados, e isso é maravilhoso. Então, é algo que só Jesus pode fazer, porque só Ele tem poder para perdoar os pecados. As pessoas, a multidão sabia que Jesus já tinha mostrado autoridade para expulsar demônios, não é? A gente já viu aqui também a multidão presenciando Jesus curando enfermos, e agora a gente vê a multidão presenciando Jesus com autoridade para perdoar pecados. Então Jesus está se revelando. Jesus está se revelando e nós estamos acompanhando isso. E por que eu perguntei isso para você? Porque nós precisamos estar convencidos, né? Caso exista alguém em nosso meio que não provou ainda do perdão de Deus. Deus, Ele te ama tanto,
palavra de Deus fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E se você crê, você é perdoado. Você é perdoado por Deus. Você é aceito como filho de Deus. O Espírito Santo faz morada em você. Você se torna herdeiro celestial. Você passa a fazer parte da família de Deus. E como é bom, irmão, saber que nós temos um Deus perdoador, não é? Que Satanás ele não tem mais o poder de acusar você, que ele não tem mais o poder de lançar diante de você os teus erros do passado, porque o sangue de Cristo ele tem poder para lavar tudo embora, para levar tudo, jogar tudo no mar do esquecimento, não é? Isso é maravilhoso, é o que a palavra de Deus nos ensina. E isso nos traz paz. Talvez alguém essa noite precise encontrar a paz que o perdão de Deus traz, que só o perdão de Deus pode trazer. A paz de saber que os seus pecados foram perdoados e esquecidos por Deus. E isso só é possível por causa da graça de Deus. Versículo 22, Lucas 5:22 diz o seguinte: Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Veja que eles não falaram que Jesus era um blasfemador, eles simplesmente pensaram. No coração deles, eles já estavam prontos para acusar Jesus de blasfemador. E Jesus, ele mostra para eles que ele realmente é Deus, né? Porque ele fala para eles o que eles estavam pensando. Então Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, pergunta: por que vocês estão pensando assim? E aí, nesse momento, eu peço para você fazer uma reflexão na tensão na casa, tá? Os fariseus estão tensos porque Jesus agora confrontou eles. Ele está falando que a gente está pensando alguma coisa. Então, ele está ligado no que a gente está pensando, né? Eles já ficaram tensos. O homem paralítico estava tenso porque ele estava se perguntando se... E agora, né? O que vai acontecer? Eu vou ser curado? Não vou? A multidão estava tensa porque estava percebendo a tensão no ar. O dono da casa provavelmente estava tenso porque ele pensava quanto ia custar para reparar o telhado da casa dele, né? E os 4 amigos estavam tensos porque eles estavam exaustos, né? Essa altura, não sei a distância que eles trouxeram aquele paralítico. Então a casa, no momento aqui, é de tensão pura. O único que não estava tenso era Jesus. Ele estava com total controle da situação. Ele sabia exatamente o que tudo aquilo estava cooperando para acontecer. E versículo 23 fala, Lucas 5:23, que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Essa foi a pergunta de Jesus para os fariseus. O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? É claro que dizer é mais fácil falar os seus pecados são perdoados, porque ninguém consegue ver se os pecados são perdoados ou não. Mas falar levante-se e ande requer o quê? Um pouco mais de ousadia, porque todo mundo está lá olhando, né? Se o cara vai realmente levantar e andar. Então, Jesus ele faz essa pergunta, né? O que é mais fácil? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Você vai entender o porquê da pergunta na sequência com que Jesus faz, é claro, né? Ele mostra para eles que ele escolhe o modo mais difícil, né? Mas, por enquanto, vamos só refletir aqui. Alguém já perguntou se o homem estava paralítico por causa dos seus pecados, seus próprios pecados. Jesus ele não faz uma entrevista, né, de pré-seleção para a cura. E isso é importante dizer porque muitas vezes nosso coração é errado em relação à graça de Deus. Tudo que Deus faz por nós é gratuito, tá? Não existe, o pré-requisito é somente a fé. Não existe você merecer, né? Você mereceu essa cura, né? Você fez por onde você ser abençoado com isso? Não, na verdade, não. E senão não seria fruto da graça de Deus, né? Então, é independente, provavelmente ele estava paralítico por causa do seu pecado. Mas isso não faz a menor diferença nesse momento, tá bom? Porque o que Jesus estava olhando era a fé, e ele encontrou fé ainda aqui naqueles amigos do paralítico. Olha que tremendo. Olha o poder da intercessão, não é verdade? Deus viu fé, mas nos amigos do paralítico aqui. E eu amo o fato de Jesus não
não fazer essa pré-seleção, essa entrevista de pré-seleção, para saber se o cara precisava ou merecia ou não a cura. Lucas 5:24. Presta atenção no que Jesus fala agora. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Veja que tremendo. Olha só, Jesus falou: o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? É mais fácil falar que os seus pecados são perdoados. Aí Jesus chama a atenção de nós para que vocês saibam que o Filho do Homem, ele está falando de si mesmo, tem na terra autoridade para perdoar os pecados. Ele disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Agora sim, agora que o principal, que era o problema do pecado, foi lidado, Jesus ele coloca as coisas na ordem certa. Para as pessoas, estava todo mundo preocupado se ele ia ser curado ou não, né? A atenção estava no físico, no temporário, no passageiro. E Jesus ele ensina que não é essa a prioridade. A nossa prioridade não é a nossa enfermidade, não é o alimento, não é onde a gente vai morar, é espiritual. Nós temos os pecados perdoados. Nós conhecemos Jesus como Senhor e Salvador, temos a certeza que estamos indo para o céu. Isso é prioridade, isso é o mais importante. É para isso que as pessoas devem despertar para a realidade da sua vida espiritual e não para aquilo que é temporal na sua vida, que hoje está e amanhã já não é mais. Bom, mas Jesus ele coloca as coisas em ordem e ele fala para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Agora sim, agora vocês podem ver o físico, porque o espiritual já foi lhe dado. E ele disse ao homem: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E agora todos aprenderam que ele era Deus e que ele tem o poder de perdoar pecados, porque agora ele curou aquele homem. Então, olha que demonstração tremenda, que lição maravilhosa. Agora, porque eles viram que o paralítico se levantou e foi curado, eles poderiam entender, poderiam acreditar que Jesus realmente é Deus. E ele tem o poder, a autoridade de perdoar pecados. Não é tremendo, gente? Isso é maravilhoso. Ele surpreende os líderes religiosos, né? Eu queria falar só um pouquinho da expressão que ele usa para se identificar como Filho do Homem. A gente falou no começo do estudo de Lucas. Esse é o termo, a expressão que Jesus mais gostava de usar para si mesmo, Filho do Homem. Porque mostrava, é um termo messiânico usado lá em Daniel 7, de 13 a 14, se você estuda a Bíblia, você quer anotar. É um termo messiânico, é um termo usado na palavra de Deus sobre o Messias, para o Messias, o ungido de Deus, o Cristo, aquele que viria salvar o homem dos seus pecados. Porém, é um termo, Filho do Homem, que mostra também a humanidade de Jesus. E Jesus amava usar esse nome, amava usar essa expressão para si mesmo, o Filho do Homem, porque Cristo, o ungido, rei, tudo isso é verdadeiro, fala do Messias, mas gerava no ouvido da multidão aquela expectativa de que Jesus ia assumir politicamente a nação de Israel. O nosso rei está aqui, agora ele vai vai tirar o jugo romano sobre nós. Então havia uma distorção no entendimento do termo, e por essa razão Jesus ele gostava mais de usar Filho do Homem. E eu vou ler para você. Filho do Homem significa homem humilde ou sem privilégios especiais. Olha isso. Homem humilde, sem privilégios especiais. Então Jesus amava falar o Filho do Homem. É aquele que é humilde, que não tem privilégio especial. Era assim que Jesus se identificava. Para que vocês saibam que eu, Jesus, homem humilde, sem privilégios especiais, tem na terra poder para perdoar os pecados. Levanta, paralítico, pega a tua maca e vá para a sua casa agora. Jesus, ele se revelou humildemente.
Lucas 5:25. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Olha que maravilha que aconteceu, irmãos. O milagre foi imediato. Assim que Jesus falou, homem, levante-se, toma a sua maca e vá para casa, o homem levantou. Imagina quantas vezes na mente dele ele fez força para se levantar e nunca conseguiu. Mas agora, ao som da voz de Cristo, da palavra do Senhor, ele teve força. Ele teve força para se levantar daquela maca, pegar a maca e ir para casa. Eu louvo a Deus por isso. E diz aqui que ele foi louvando a Deus, irmãos. Ele foi louvando a Deus porque não tinha outra coisa para fazer. Ele estava assim já há tanto tempo e era certo, né, que ele ia continuar até morrer ali. E agora ele podia andar. Ele era paralítico, mas agora ele está andando, agora ele está saltando, agora ele pode correr de novo. E isso fazia ele louvar o Senhor. A gente sabe que para homens, né, para nós, tanto o perdão quanto a cura é impossível, mas para Deus tudo é fácil. Tudo é fácil, irmãos. E Jesus, ele não falhou. Ele usou a oportunidade para se revelar a todos eles e a nós. E eu espero que aqueles homens tenham ligado os pontos de que se Jesus realmente pôde curar aquele homem é porque ele pôde perdoar os pecados e é porque ele é Deus, né? Nós podemos fazer isso hoje, ainda que eles não tenham feito. Nós podemos fazer. É triste quando as pessoas elas só enxergam o que elas querem enxergar, né? Elas só podem ver o que o coração, o que a fé delas permite que elas vejam. E se não têm fé, elas não podem ver nada, né? E que mais do que isso, que o Senhor nos ensine através dessa lição a valorizar o perdão que nós recebemos do Senhor. E da mesma forma que nós fomos perdoados, a gente possa perdoar. Porque a ofensa do nosso irmão não se compara com a ofensa que nós cometemos diante de Deus. Amém? E aí você pode imaginar então esse homem se levantando, né, com a casa cheia e pegando a maca e falando, dá licença, com licença, por favor, seu fariseu, um pouquinho para a direita, obrigado, passa bem. E começou, assim que ele saiu na rua, começou a louvar a Deus e pular e estava curado. Ele nunca mais seria o mesmo, nunca mais seria o mesmo. E isso é uma lição para nós, né, de gratidão e de louvor a Deus pela salvação e pelo perdão dos nossos pecados, a cura espiritual que nós recebemos do Senhor. Em Lucas 5:26, versículo final, diz que todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Uma coisa ordinária é uma coisa comum, mas uma coisa extraordinária é alguma coisa que foge do comum, é alguma coisa maravilhosa, alguma coisa que deixa as pessoas de boca aberta. Por isso eles estavam atônitos, eles não sabiam o que falar e eles só conseguiam glorificar a Deus. A multidão começou a glorificar a Deus. Todos os fariseus glorificaram a Deus. Todos glorificaram a Deus. Louvado seja o Senhor, porque hoje vimos coisas extraordinárias. Então todos ficaram maravilhados. O milagre e o poder do Senhor foi demonstrado visivelmente. A compaixão dele por aquele homem foi manifesta. E Jesus ensinou a todos sobre o perdão. Então a minha pergunta para vocês, para a gente concluir, é o seguinte. A paralisia, ela impediu o homem de andar, assim como o pecado impede qualquer homem, né, de crescer espiritualmente. Paralisa a pessoa, impede a pessoa de crescer. A paralisia impedia esse homem de andar, como o pecado impede o homem de andar com Jesus. E a pergunta é, se você está paralisado hoje, peça ajuda ao Senhor, Ele está aqui essa noite. Quais são os obstáculos na sua frente, no seu coração, na sua mente? Que isso caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Que você passe por cima disso. Que você determine no seu coração não sair daqui essa noite
antes de confessar o seu pecado ao Senhor, antes de colocar isso diante da presença de Deus e deixar diante do trono da graça de Deus, e receber dele cura, e receber dele perdão, e receber dele restauração, receber dele libertação e poder para testemunhar do amor dele. O pecado tem impedido você de se aproximar do Senhor, o pecado tem impedido você de fazer a vontade de Deus. Fale ao Senhor, confesse ao Senhor e peça ajuda dele agora. E talvez você esteja andando com o Senhor, então talvez você esteja bem com o Senhor. Então eu quero que você faça uma coisa, eu quero que você interceda por alguém que não está bem. Talvez um irmão que já esteve sentado aqui um dia, talvez um familiar, talvez um amigo, talvez, não sei, alguém muito próximo de você, e você vai interceder por essa pessoa. O poder da intercessão é grande, é glorioso, irmãos, porque Jesus Cristo, a palavra de Deus fala que ele, depois de ter feito tudo, ele ascendeu aos céus e intercede por nós. Ele intercede por nós, ele clama ao Pai por nós, e nós devemos interceder uns pelos outros, nós devemos trazer as pessoas paralisadas diante do Senhor, e o Senhor ele vai olhar para a nossa fé, e ele vai curar essa paralisia, essa letargia espiritual dos nossos irmãos, e ele vai manifestar o poder do perdão e da restauração dele. Você crê nisso? É preciso crer além do físico, é preciso crer além do que a tua mente permite, é preciso crer além do que você está acostumado a ver, porque o Senhor ele quer fazer coisas extraordinárias essa noite, mas para isso ele precisa haver fé, para isso ele precisa haver fé no nosso coração. É determinante que para que coisas extraordinárias aconteçam, o Senhor possa contemplar a fé. Não importa o tamanho do pecado, ou quão grave é o pecado, ou que julgamento você faz do pecado, isso não importa para Deus. O importante é que Ele veja fé essa noite, Ele contemple fé em nossos corações. Amém? Simplesmente faça isso e você vai provar coisas extraordinárias do poder de Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque